pessoal, tudo bom? Meu nome é Rosiara Araújo, eu sou professora de redação e quero discutir mais um tema com vocês hoje. Meninos, o tema de hoje é sobre a água. Por que eu escolhi água? Porque vários noticiários recentes estão associando a ausência de água à ideia de que as pessoas precisam se limpar, lavar suas mãos, chegar da rua, tomar um banho, lavar o cabelo, lavar o corpo inteiro, colocar a roupa logo na máquina para lavar porque está contaminada. E aí, como é que se faz se você não tem água? Então, olha só, a proposta de hoje é, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo, argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema a qualidade da água em questão no Brasil atual. Eu optei por colocar a qualidade da água porque eu gostaria que vocês usassem a ideia do saneamento básico e todo esse conhecimento que vem com o saneamento para argumentar, para sustentar a sua opinião a respeito da água, tá bom? Eu sei que existem temas que focam como o saneamento básico em principal ênfase, mas aqui eu vou fazer o contrário, eu vou dar ênfase à água e aí nós vamos trabalhar a questão do saneamento como argumento, tá bom? Continuando. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, argumente se faz para a defesa do seu ponto de vista. Texto 1. Texto 1. Em 1 de cada 10 domicílios brasileiros, com acesso à rede de distribuição, falta água pelo menos uma vez na semana, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, Contínua 2019, divulgada hoje, que foi, na verdade, ontem, dia 6 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso equivale a mais de 6 milhões de lares. É uma notícia super recente, ontem passou no Jornal à Noite, eu já queria falar da água, e quando eu vi esse tema ontem no jornal, eu me assombrei e disse, é isso mesmo, é como se como se fosse uma voz divina estivesse confirmando, fala sobre isso hoje, então estamos aqui. Texto 2, abastecimento da água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, são serviços de saneamento básico. Além de estarem previstos na Constituição Federal, o direito a esse serviço é assegurado em lei, que é a Lei 11.445/2007. Esses serviços são de extrema importância para a melhoria das condições de vida e saúde da população, diz pesquisa do IBGE. Mundialmente, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, para serem alcançados até 2030. Eu vou fazer uma pausa agora, vou fazer um breve comentário. Quando foi na virada do século, entre 2000 e 2001, a ONU estabeleceu 8 metas para o milênio. Dessas 8 metas, a maioria delas já foi bem estudada, já foi cobrada em alguns vestibulares, inclusive do Enem. Acompanhem comigo as 8 metas para o milênio. Bem, a primeira meta é uma das metas em que o Brasil alcançou esse patamar em 2014. Em 2014, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome e se tornou referência mundial no combate à fome e à miséria, especialmente pelo uso daquele programa de repasse de verbas que se iniciou desde 2004 até os dias atuais. Então, 10 anos depois, nós tivemos um excelente resultado, o Brasil conseguiu erradicar do mapa da fome, sair do mapa da fome, porém, desde 2017, nós voltamos a fazer parte desse mapa da fome, especialmente devido à grande crise que nós vivenciamos após 2013, tá bom? Segunda meta para o milênio é educação básica de qualidade para todos. Aqui é uma das metas em que o Brasil não foi feliz, o Brasil não alcançou, pelo contrário, a educação é um fator que muito o Brasil ainda precisa investir e mudar. A terceira meta para o milênio que foi estabelecida em 2001 foi igualdade entre sexo e valorização da mulher. Essa é uma das metas que o Brasil foi muito infeliz,
Pelo contrário, desde a criação da Lei Maria da Penha em 2006, agora em 2015, um dos textos motivadores do Enem foi justamente sobre o aumento em 230%, se eu não me engano, da violência contra a mulher. Acredita-se que esse aumento tenha vindo da ideia de que se criou uma lei protetiva, a lei do feminicídio, especialmente em 2015, e que houve um aumento de denúncias, mas mesmo assim, hoje, em 2020, nós temos que esse tema, violência contra a mulher, é um tema super discutido, super debatido nos jornais, nas mídias, e eu só não vou trazer para vocês porque o Enem já cobrou. Em 2015 é uma cobrança bem recente, um tema muito bem explorado, mas esse daqui, essa meta, terceira meta, igualdade entre sexos, o Brasil é muito ruim também. Quarta meta, reduzir a mortalidade infantil, essa daqui também nós alcançamos, nós vimos naquela proposta sobre o SUS, que desde a criação do SUS na década de 90, que nós alcançamos a baixa da mortalidade infantil com grande proporção. Obviamente que eu ainda acho muito alto, um 13 para cada 1.000 nascidos vivos ainda é uma taxa de mortalidade que o Brasil precisa combater. Quinta meta para o milênio é melhorar a saúde das gestantes. Essa quinta meta, que é a melhoria da saúde para as gestantes, nós somos bem-sucedidos nela devido à questão do posto de saúde da família, trabalhar o pré-natal muito bem feito. Inclusive, eu sou enfermeira, tive meus bebês e todas as 2 vezes eu fiz o meu pré-natal público, porque mesmo eu pagando e tendo plano de saúde, ainda não via um pré-natal bem acompanhado como eu tenho num posto de saúde da família. Então, mesmo optando, mesmo tendo o privilégio que Deus me deu de poder pagar por um acompanhamento médico particular, ainda assim eu preferi fazer pelo SUS, um acompanhamento público, porque o pré-natal do SUS é maravilhoso. Então, essa meta foi uma das metas que o Brasil também conseguiu alcançar. Sexta meta, combater a AIDS e a malária e outras doenças. Pelo menos a AIDS, HIV, nós também fazemos parte de referência mundial do combate ao HIV, também graças ao SUS, que é uma referência de combate público gratuito a todas as pessoas que possuem o HIV. Elas recebem tratamento gratuito. No entanto, em 2016, nós tivemos um pequeno retrocesso. Houve um retrocesso, pois houve aumento de 4% nas pessoas que se contaminaram com HIV, e é baixíssimo até. No entanto, para quem vinha paulatinamente diminuindo e inclusive se tornando referência ao combate ao HIV, agora tem um aumento, mesmo que pouco, é muito triste. Mas nós somos sim, com certeza, gratuitamente, universalmente, grande referência no combate ao HIV. É uma das metas que o Brasil também foi bem sucedido. A sétima meta já fala a respeito sobre a preservação ao meio ambiente, a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E nessa meta nós também não fomos muito felizes. Nós precisamos, inclusive, trazer um dia uma proposta voltada para o meio ambiente, especialmente devido ao grande retrocesso que vivenciamos nesses últimos anos em respeito ao meio ambiente. E por fim, a oitava meta é todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, que essa é uma meta que ainda está em análise, que ainda está em avaliação, mas também que não alcançamos com toda ênfase, que ainda vai ser trabalhada, ainda é uma meta que ainda vai ser alcançada. Meninos, essas 8 metas, elas foram propostas em 2001, foi na virada do milênio. E agora em 2015, quando se venceu o prazo para se cumprir essas metas, a ONU lançou mais algumas metas, se não me engano 17 metas, para 2030. E dentre essas metas, uma delas é justamente a ideia deixa eu voltar aqui para a proposta. E dentre essas metas, exatamente uma delas é promover o saneamento básico para a população. Mas em números do PNAD, segundo o texto motivador número 2, diz: os números são do PNAD contínuo para o tema Características Gerais de Domicílio dos Moradores de 2019, que consolida dados de aproximadamente 168 mil domicílios visitados pelos pesquisadores. Eles são uma amostra que representa os 72,4 milhões de domicílios particulares permanentes estimados no país. Além das características dos domicílios, a PNAD contínua investiga regularmente informações sobre sexo, idade, cor ou raças dos moradores. Bom, vamos analisar agora
o texto 3, e o texto 3 fala de uma pesquisa chamada do Trata Brasil, em que ele fez um ranking das 100 maiores cidades em saneamento básico. E aqui faz um corte, o texto 3 faz um corte da primeira e da 100ª posição. A primeira posição no ranking das maiores cidades está Franca, município de São Paulo, cujo gasto com diarreia, dengue e leptospirose é até 47 vezes menor do que o gasto com a 100ª posição, que é a Ananindeua, no Pará, que gastou muito e muito mais. E assim nós vemos que uma das informações que o IBGE revela é que a cada R$1 gasto no saneamento básico se poupa R$4 na saúde, mas pelo ranking de primeira posição e 100ª posição você vê um distanciamento de 47 vezes mais que Franca poupou na saúde, em detrimento de ser a cidade número 1 em saneamento básico do Brasil. Meninos, nós vamos começar falando que a situação no Brasil em termos de água, de tratamento de água, de distribuição de água potável, de tratamento de esgoto é péssima. Então nós temos que no Brasil são mais de 6 milhões de domicílios que são ligados à rede de água e que ficaram com as torneiras secas pelo menos uma vez por semana em 2019. Segundo o IBGE... Bem, pessoal, nós observamos em primeira análise que, segundo dados do IBGE, no Brasil, 6 milhões de domicílios que são ligados à rede de distribuição de água encanada ficaram pelo menos uma vez por semana sem água. Eu não sei na sua casa, mas na minha é muito comum que ela falte. É muito comum que nós amanheçamos o dia, ligamos as torneiras para lavar a louça, cadê a água? Nada. Então a situação é ainda mais crítica em 3 milhões de domicílios que receberam água no máximo 3 vezes por semana, já que já é o contrário, elas quase não têm água, e é porque tem água encanada, recebem água. E quantos outros municípios no Brasil sequer têm água encanada? Isso significa que mais de 18 milhões de brasileiros não têm água encanada diariamente, e assim são impedidos de cumprir com frequência a recomendação número 1 da pandemia: lavar as mãos com água e sabão. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 748 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, mas isso é no mundo, ok? Esse número da ONU revela a panorama mundial. Bem, esse número não contabiliza populações que conseguem o líquido, porém sem estar em condições boas para o consumo. Muitas populações não dependem exatamente da distribuição de água encanada, elas têm poço, elas têm cacimba, e especialmente a população norte, ela depende muito da água da chuva, de cacimbões, de cisternas, de poços tubulares, de poços artesianos, enfim. Só sei que esses números são muito alarmantes, especialmente porque o Brasil é um país reconhecidamente rico em recursos hídricos. E o que muito nos falta é a gestão adequada. Nós temos água o suficiente, nós temos recursos hídricos reconhecidamente muito importantes, muito bons para o consumo. No entanto, devido ao seu distrato, devido à má gestão dos recursos hídricos, nós padecemos de um mal que nós deveríamos não padecer. Bem, nós temos aqui mais um agravante, que além da água potável ser muito difícil, nós temos ainda que 1 a cada 10 domicílios lançam o seu esgoto diretamente nos rios, porque não dispõe de tratamento. No Brasil, 1 em cada 10 domicílios ainda despeja os resíduos diretamente na rua ou na natureza, seja em fossas escavadas, no terreno, valas, rios ou no mar. O número equivale a cerca de 9 milhões de lares em todo o território nacional que não têm acesso à rede de esgoto e crescem desde 2016. Os dados são da Pesquisa Nacional para o Domicílio, também essa mesma de 2019, feita juntamente com a ideia de quantas famílias faltam água tratada nos encanamentos, mesmo tendo acesso a ela. E em apenas um ano, segundo a pesquisa, esse número aumentou cerca de 4 vezes, passando de 2,2 milhões em 2018, que representava 3,1% do total de domicílios, para 9 milhões, que hoje chega a representar 12,6% dos municípios.
Antes disso, em 2016, 2,8% dos municípios depositavam dejetos diretamente na natureza. Bem, a água encanada já é um bem muito raro, pois dos 72,4 milhões de domicílios estimados pela PNAD contínua em 2019, 97,6% tem água canalizada ou tinham acesso à rede geral de abastecimento de água. Porém, 85% desses domicílios, a principal fonte de abastecimento era a rede geral de distribuição e o restante se dava por meio de cisternas de águas, de poços tubulares, especialmente na região norte. Mesmo entre aqueles que têm acesso à água encanada, nem todos têm acesso à torneira, à água da torneira todos os dias. Em 88,5% dos lares com acesso à rede geral, a disponibilidade da água é diária, mas há locais em que ela chega apenas uma vez por semana. A questão da água está extremamente relacionada a doenças. É essa parte em que eu gostaria de focar para vocês entenderem melhor a importância da água. Como as pessoas não conseguem manter um regime de frequência no acesso à água das torneiras, assim que a água chega em suas casas, elas abrem as torneiras, enchem os reservatórios e acabam condicionando água potável e água parada. E muitas daquelas águas paradas, águas condicionadas em depósitos, viram proliferações de mosquitos. E vocês sabem muito bem que o Brasil é uma região tropical cujas doenças endêmicas, como as doenças promovidas pelo Aedes aegypti, são recorrentes, são frequentes. Além disso, com o atual cenário de pandemia, nós precisamos ter acesso à água para poder usar frequentemente a água para o asseamento. No Brasil, são 34 milhões de pessoas sem água tratada. Ainda tem esse agravante, porque muitas pessoas têm acesso a uma água que não é tratada, mais uma vez, especialmente na região norte. Cerca de 50,3% das pessoas que têm acesso a essa água tratada tem a sua coleta de esgoto, ou seja, cerca de 50% despeja o seu esgoto diretamente nos rios, na natureza. Apenas 50% tem sua água coletada, mas não significa dizer que é exatamente essa quantidade de água coletada que é tratada, pois apenas 42% do que é coletado é tratado. Então, é como se nós estivéssemos coletando, mas apenas a metade do que é coletado, menos do que isso, na verdade, 42% apenas, é tratado. O demais é jogado in natura nos esgotos, ou nos rios, nos lagos, nos córregos, na Baía de Guanabara, melhor dizendo. E assim nós temos um grande malefício. Então, o Instituto Trata Brasil fez essa pesquisa e ranqueou os 100 maiores municípios no Brasil. Qual é o município que tem melhor saneamento básico, qual é o pior. E chegou a essa conclusão, que a cada R$1 investido em saneamento básico, economiza-se R$4 na saúde. E esse exemplo está lá no nosso texto motivador, com a comparação entre a primeira cidade com melhor saneamento e a última cidade, que é Ananindeua. A primeira cidade é Franca, São Paulo, e a última é Ananindeua, no Pará. E aí, nós podemos fazer um breve resumo de Ananindeua. Ananindeua é uma cidade que tem 42 milhões de habitantes, é uma cidade do Pará, e ela tem 28,8% apenas de pessoas que têm acesso à água potável encanada. Ou seja, a maioria, quase 70%, ou melhor, mais do que 70% da população, não tem acesso a uma água encanada. Eles dependem de uma água que é muito comum lá, água da chuva, água do poço, água das cacimbas, água dos córregos, porque lá é muito abundante a questão da água, né? Porém, essa água não vem tratada, ela não é uma água de qualidade. Então, assim eu posso chegar a essa comparação que pertenceu ao texto motivador, onde Franca, por ter 100% de saneamento, possui um gasto com saúde pública muito menor do que a Ananindeua. Bem, você entende, assim, que Franca é a primeira colocada em ranking de saneamento básico no Brasil e tem 100% de água tratada, 100% de coleta de esgoto e 98% do que é coletado é tratado. É uma cidade modelo, realmente. Qual é o segredo para que se tenha esse resultado? Em primeiro lugar, nós temos o planejamento prévio. É extremamente importante planejar antes de acontecer o mal. Em segundo lugar, nós temos um grande investimento. Nós temos um investimento que precisa ser feito agora para se poupar lá na frente, como se vê no caso da saúde. E em terceiro lugar, é a boa gestão dos recursos.
Nós temos uma boa gestão dos recursos financeiros e uma boa gestão dos recursos hídricos. Assim, nós nem temos problemas de saúde decorrente da água mal tratada ou não tratada e temos também o extremo acesso a uma água potável devido a uma excelente gestão dos recursos financeiros. E assim a gente evita o problema de saúde pública. Bem, o Brasil aplica menos da metade do que deveria no saneamento básico. E para alcançar a universalização do saneamento básico no Brasil, pelo ritmo que levamos, nós vamos chegar em 2040 a 100% de água tratada para todos os domicílios do Brasil, quase 75 milhões de domicílios. E apenas em 2060 nós teremos a 100% de coleta e tratamento de esgoto, devido ao ritmo lento em que andamos. Hoje, para você ter uma noção, 37% daquela água que é tratada e que deveria chegar até as residências, ela é perdida nos encanamentos velhos. Em Israel, essa porcentagem não chega nem a 5%, porque tecnologia avisa quando o encanamento está com vazamento, porque Israel é um país cujo recurso hídrico é raro, é diferentemente do nosso país. Então lá eles não podem desperdiçar. O desperdício de água aqui é tremendo. Em Israel não chega quase a nada, porque ele não dispõe de recursos hídricos como nós dispomos. Então olha só qual é o grande problema da água no Brasil. Com certeza é a má gestão dos recursos hídricos, especialmente devido, com certeza, o maior problema brasileiro é corrupção pública, corrupção política, melhor dizendo. Bem, esse é o cenário da água no Brasil. Eu gostaria que vocês produzissem uma redação sobre essa qualidade da água no atual cenário brasileiro e que não relacionem esse tema apenas à ideia do Covid, mas também às doenças endêmicas e tropicais que atingem a nossa população, tá bom? Eu aguardo a redação de vocês. Vocês enviem a redação para rosiararaújo@gmail.com e, por favor, coloquem o nome de vocês, coloquem o WhatsApp de vocês para qualquer intervenção específica. Não se esqueçam que eu gostaria muito que sua redação fosse escaneada. Um dos programas que eu indico para que você faça isso é o Cam Scanner, que é um programa que você pode baixar no seu celular rapidinho. Você tira a foto da sua redação via celular através desse programa. Ele já escaneia, clareia e já consegue enviar para o e-mail diretamente do seu celular, sem problema nenhum. E aí você envia para o meu e-mail e até 8 dias eu vou retornar com sua redação, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe vocês e fiquem em casa.